Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui para louvar o nosso Deus e exaltá-lo neste dia. Felizes somos nós que viemos adorar o Senhor em comunhão uns com os outros, que nos dedicamos a estar na presença do nosso Deus em adoração. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos, no capítulo 6, alguns versículos, 17, 18 e depois 22 e 23. Romanos 6, versículos 17 e 18, depois versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós louvamos ao Senhor, fomos regenerados, ganhamos do nosso Deus pelo sacrifício na cruz do Calvário a vida eterna. Estávamos destinados à morte eterna. O pecado tinha nos aprisionado, mas o Senhor Jesus nos salvou e nos deu vida em abundância. E nós, graças a Ele, somos libertos do pecado. Por isso estamos aqui, para louvar ao nosso Deus, para agradecer a Ele pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pela salvação que Ele nos deu, pela vida eterna que Ele nos promete, e com certeza teremos esta vida eterna, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Ele não falha, Ele não mente, Ele não nos engana, amém? Ele é fiel, Ele é justo e misericordioso, por isso nos redimiu para louvarmos o seu nome. Vamos ficar em pé, querido, e vamos orar ao Senhor nesta noite. Você vai agradecer a Deus por este momento. Você decidiu estar com Cristo, você decidiu estar na presença do Senhor, você decidiu estar aqui hoje adorando e louvando o nome do Senhor. Você decidiu dedicar momentos de adoração e de louvor ao Senhor, e nós agradecemos a Ele, porque é Ele quem molda o nosso coração e a nossa vontade, para que estejamos na sua presença, santificados, buscando a santificação, crescendo em santificação todos os dias. Ore ao Senhor, entregue a Ele o seu coração, entregue a Ele a sua mente, entregue a Ele tudo que há em você em adoração nesta noite. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, ó Deus, por estarmos reunidos aqui nesta noite. Senhor, nós fomos lavados, regenerados pelo Senhor, redimidos, ó Deus, não mais destinados
Senhor, que a vida hoje é diferente, que não dá mais para viver em Cristo, não dá mais para ser cristão, que os ensinamentos bíblicos são ultrapassados. O que o mundo te diz? A pandemia está te dizendo para ficar em casa, porque você vai pegar convite na igreja. Irmãos, não se importe com isso. Você vem para cá de máscara, você usa álcool na entrada, a gente não se abraça mais, como é o nosso prazer, por questões de segurança e de saúde. Não deixe o mundo te enganar, não deixe essa mentira entrar no seu coração e te afastar de Deus. Diga, está decidido, eu não vou mais olhar para o mundo, eu não vou mais me acostumar com aquilo que o mundo me diz, eu não vou mais me deixar levar por aquilo que o mundo me diz. Eu vou confirmar no meu coração todos os dias: eu sou de Deus, separado para o santo ofício. Não troco Jesus por nada. Não troco Jesus por nada. Medite nessas mensagens, nessa palavra. O que está fazendo você trocar Jesus? O que está te deixando trocar Jesus? O que está te atraindo? Pense nisso e cada vez mais diga: está decidido. Eu não vou mais olhar para o mundo. Eu não vou mais me envolver com os banquetes que me afastam do Senhor. Eu estarei na presença do meu Deus cada vez mais, a me santificando cada vez mais. Amém? Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, e estar na presença dEle é o que deve desejar o nosso coração. Senhor, queremos estar sempre na sua presença. Meu Deus, diante de Ti, Senhor, diante do Teu altar, ó Deus, Te adorando, Senhor. Que o amor, ó Pai, não esfrie em nossos corações. A palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E coisas como a pandemia faz o amor esfriar nos corações dos cristãos. Mas eles se enganam e estão em casa dizendo: não deixei de ser crente, mas não está em comunhão, não está congregando. Qualquer motivo tira da presença do Senhor. Em casa não dedica tempo para adorar. Irmãos, o amor está esfriando. E se você não abrir o olho, se eu não abrir o olho, nós estaremos em casa professando sermos cristãos, mas afastados de Jesus. E nós precisamos deixar a palavra entrar em nosso coração. E precisamos dizer para a nossa alma: eu quero sempre estar diante de Ti. Senhor, eu quero sempre estar diante de Ti, ó Deus. Oh Pai, eu creio que o Teu poder é maior do que a frieza dos nossos corações. Eu creio que o Teu poder é maior que os nossos problemas, que o nosso trabalho, que a nossa enfermidade, que a nossa família e qualquer outra coisa, Senhor, que enganosamente nos afasta de Ti, ó Deus. Enganosamente, Senhor, nos
medo. Você precisa entregar no Senhor aquilo que te traz medo. E esses tempos difíceis, muitos são os nossos medos. E nós temos que deixá-los aos pés da cruz. Nós temos que deixá-los no Senhor. A nossa rotina diária, as nossas tribulações, as nossas lutas, as enfermidades, tantas coisas, irmãos, que eu não tenho nem noção, que cada um de vocês passa, certamente trazem medo ao seu coração. Mas você disse hoje com fé: não há nada que me faça temer, porque com a unção de Jesus eu vencerei. Amém. Esta é uma palavra que você precisa guardar em seu coração e ser corajoso sempre em dizer: não há nada que me faça temer, porque o Senhor Jesus está comigo. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, e tudo vai passar. Creia, tudo vai passar. A mais terrível luta, tribulação, enfermidade, dor, decepção, tudo vai passar. A pandemia vai passar. E nós estaremos com o Senhor, gozando da vida eterna, porque nós somos salvos por Ele. Amém? Como nós lemos aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor ainda mais uma vez. Um louvor em que você vai entregar ao Senhor mais uma vez a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração, e você vai adorar ao Senhor. As lutas vêm, as tribulações vêm, todos nós estamos. Esse livro de Romanos fala muito sobre tribulação, e Paulo diz: nada vai nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a tribulação, nem o porvir, nada, nem o que passou, nada. Isso é maravilhoso. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Você vai dizer comigo: vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim andar sobre as rochas. Ele cuida bem de você.
Nós te amamos. Queremos continuar firmes na sua presença todos os dias. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor para sempre, através das nossas vidas. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro dos Provérbios, capítulo 3. Seguiremos nesse texto. Nós temos já falado há algumas quintas-feiras. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra mais uma vez. Meus irmãos, nós temos olhado para esse texto da palavra do Senhor e tentado aqui aprender um pouco mais sobre aquilo que nós precisamos fazer. Temos falado que existem coisas que acontecem naturalmente, independentemente, que acontecem independentemente do nosso querer, do nosso esforço, da nossa atitude, e que vão acontecer inevitavelmente. Mas que tem coisas também que acontecem a partir da nossa iniciativa, da nossa atitude, do nosso esforço, da nossa dedicação. Separando estas coisas, nós precisamos entender aquilo que nos cabe fazer. Precisamos aprender a lidar com aquilo que não foi provocado por nós, com fatos e acontecimentos que vêm e que não dependeram de nós, que não foram provocados por nós. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Na semana passada nós tivemos a eleição, não é? Semana passada, não, essa semana, no domingo, nós tivemos a eleição. Eu tenho certeza que aqui algumas pessoas não votaram na candidata que ganhou. Tenho certeza. Porém, a candidata será prefeita de todos nós. Como o prefeito atual é prefeito de todos nós. E todo político que assumir um mandato vai ser responsável politicamente para aquilo que ele foi eleito para com todos, independentemente de quem votou, não. Não adianta você falar assim, eu não votei nesse candidato que está aí, porque é o administrador da cidade que você mora e que eu moro, e pronto. Pode não ter dependido de você. Se você não votou no prefeito que está aí, ou não votou no que vai assumir a partir do ano que vem, se você não votou, não importa, outros votaram, não dependeu de você, mas tem uma influência sobre você. E você precisa aprender a lidar com isso. Não existem coisas que acontecem independentemente da nossa ação, mesmo contra nossas ações, mas existem coisas que dependem de nós, existem coisas que acontecem de acordo com o que nós realizamos, com o que nós fazemos. E dentro desse texto nós temos falado aqui sobre algumas ações abençoadoras, algumas ações que podemos ter e vamos abençoar.
que depende inteiramente de nós, que depende da nossa atitude, que depende do nosso querer, que depende da nossa iniciativa, que depende da nossa boa vontade, que depende de nós simplesmente decidirmos fazer. E aí nós temos falado aqui, em primeiro lugar, a primeira coisa é lembrar. A primeira coisa que nós falamos aqui foi lembrar. O texto nos diz assim nos versículos 1 e 2, número 1 diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ou seja, Salomão está dizendo aqui: olha, lembre dos meus ensinamentos, não te esqueças. E isso vai trazer bênçãos para você. Aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Mas nós falamos aqui de lembrar. E lembrar aqui não é simplesmente ter guardado lá na memória, mas uma lembrança que seja contínua. Nós fizemos a dinâmica e temos falado aqui repetidamente. Assim como você lembra de dinheiro, de recursos materiais, é como nós devemos lembrar do Senhor, lembrar dos seus ensinamentos. Fizemos a dinâmica aqui para que você se lembrasse de uma pessoa lá do passado, um colega de escola da infância, um vizinho lá da sua infância, da sua adolescência. Muita gente parei e lembrei, mas você não estava se lembrando dessa pessoa, estava lá na sua memória. Não é assim que nós devemos lembrar das coisas de Deus. Mas aí eu perguntei assim: você hoje pensou em dinheiro? Todo mundo pensou em dinheiro hoje. Dinheiro, recursos materiais, todo mundo pensou. É dessa forma. Não tem um dia sequer que a gente não pense em dinheiro. Não tem um dia sequer que a gente não pense em recursos materiais. É assim que nós devemos nos lembrar das coisas de Deus. É assim que nós devemos estar envolvidos com as coisas de Deus. A segunda coisa que nós falamos aqui foi agradar. Agradar é a segunda atitude que nós apontamos aqui nesse texto, baseado nos versículos 3 e 4, dizendo aqui: não te desampares a benignidade e a fidelidade, atas no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Nós falamos aqui, baseado nesse versículo 4, que acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, significa que nós devemos ter uma vida agradável diante de Deus e dos homens. E não é só agradar a Deus. Algumas pessoas dizem assim: o importante é agradar a Deus, e nós não podemos agradar as pessoas, ou não devemos agradar as pessoas. Nós falamos aqui, irmãos, que não se trata da gente querer agradar todo mundo, de a gente fazer um esforço para agradar todo mundo, de a gente fazer qualquer coisa para agradar todo mundo. Significa que nós devemos nos esforçar para ter uma vida agradável, no que depender de nós. E a palavra de Deus nos ensina isso, que a gente tem que amar o próximo, amar até o inimigo. Então é nesse sentido que a gente tem que ter uma boa convivência, achar boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então a palavra de Deus nos ensina isso. Nós não podemos ser crentes e dizer assim: licença para todo mundo, não estou me importando com ninguém porque eu estou agradando a Deus. Nós devemos agradar a Deus e agradar o próximo, naquilo que é possível, naquilo que é devido. E nós falamos que para isso nós devemos ter o nosso olhar no Senhor e não nas pessoas. Por isso aqui vai nos dizer que nós não devemos deixar de ter em nós a benignidade e a fidelidade, atadas nos nossos pescoços, escrita na tábua dos nossos corações. Ou seja, essas virtudes, esses atributos divinos devem estar em nós constantemente. E como que a gente tem isso? Quando a gente olha para o Senhor, quando a gente recebe de Deus, quando a gente depende de Deus, não depende das pessoas. Para ser benigno e fiel, a gente não pode depender das pessoas, mas depender de Deus. Porque se nós dependermos de olhar para as pessoas, para sermos benignos e fiéis, nós vamos viver numa gangorra o tempo inteiro, porque as pessoas são falhas, as pessoas são pecadoras como nós somos. E se depender do outro para que eu ame, para que eu seja fiel, para que eu seja benigno, eu vou descumprir aquilo que Jesus nos mandou fazer. Um amor incondicional, que não depende de quem vai retribuir, de quem vai fazer o mesmo, de quem vai fazer alguma coisa que vai me recompensar. Independentemente disso, nós devemos amar. Então é quando nós não colocamos o nosso olhar nas pessoas. Jesus então nos ensina a amar por quem nós somos, por sermos novas criaturas, por sermos nascidos de Deus.
Então está dizendo assim: ame porque você é nova criatura. Eu me lembrei aqui de uma ilustração que eu quero fazer, como um passarinho que está numa gaiola. Eu nunca fui fã de criar passarinho, principalmente porque é um bicho que voa tanto, né, que você prende dentro de uma gaiolinha tão pequenininha. Eu nunca fui muito fã disso. Nunca vi muita graça em criar passarinho dentro de uma gaiola. Ver aquele bichinho ali que deveria estar livre, voando para muitos lugares. A natureza do passarinho é voar, é cantar, e ele fica ali dentro da gaiolinha pulando de um valzinho para outro ali, né? Mas enfim, tem gosto para tudo. As pessoas fazem isso porque querem apreciar o canto do passarinho. E apesar do passarinho estar ali, ele canta. Imagine se o passarinho pudesse falar assim: esse sujeito, meu dono, que se diz ser meu dono, porque o dono do passarinho é Deus, esse sujeito que se diz meu dono me engaiolou, me aprisionou aqui dentro desse lugarzinho que não dá nem para eu voar. Imagine se ele pudesse tomar essa decisão. Eu vou cantar para ele? Se fosse o seu lugar do passarinho, você cantaria para aquele sujeito que te engaiolou? Você cantaria olhando assim tudo isso aqui é uma hipótese, hipoteticamente. Não estou dizendo que o passarinho pensa, não. Se você estiver no lugar do passarinho, você diz: eu vou cantar para ele. Eu falar: vou nada, engaiolou aqui. Mas o passarinho canta por quê? Porque é a natureza dele, é a natureza do passarinho. O passarinho canta porque é a natureza dele. Entendeu? O passarinho canta porque é a natureza dele. Ele pode estar lá engaiolado, em uma gaiolinha pequenininha, ele canta. É a natureza dele. Se o passarinho pudesse pensar e olhasse para o homem que engaiolou ele: eu não vou cantar não. Ele me coloquei para cantar, me prendeu aqui para cantar, eu não vou cantar também. Ai que ele me liberta, me deixa voar em paz, e eu exercer a minha natureza de ser livre e voar. Nós devemos ser assim. Nós devemos amar, ser benignos e fiéis por conta da natureza nossa. Não é pelo outro, é pela natureza nossa. O Senhor nos deu nova vida, e por essa nova vida nos dá a natureza de Deus, e por isso a gente deve então agradar a Deus e agradar ao próximo, tendo uma boa convivência com todos. Em terceiro lugar, nós falamos aqui sobre reconhecer. Reconhecer é a outra atitude, a terceira atitude que nós falamos aqui, baseado aqui nos versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então nós falamos aqui que reconhecer o Senhor é a terceira atitude. Reconhecer o Senhor é você entender que o Senhor está presente na sua vida e que Ele tem a ver com toda a sua vida. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Quer dizer que nós não fragmentamos nossa vida. Nós não dizemos assim: isso aqui tem a ver com Deus, isso aqui não tem a ver com Deus. Paulo diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória do Senhor. Quer dizer que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Que não há nada na nossa vida que não diga respeito ao Senhor. Não há nada na nossa vida que não esteja diante de Deus. Não há nada na nossa vida que a gente não reconheça o Senhor. A gente deve reconhecer o Senhor na nossa saúde, deve reconhecer o Senhor nos nossos bens materiais, reconhecer o Senhor no trabalho, na profissão, reconhecer o Senhor na família, reconhecer o Senhor na igreja, reconhecer o Senhor nos nossos planos, nos nossos projetos. Em tudo na nossa vida a gente tem que reconhecer o Senhor, reconhecer o Senhor e dizer: o Senhor é o responsável pela minha vida, o Senhor tem me abençoado. Toda a minha vida tem a mão do Senhor, tem a bênção do Senhor. Eu reconheço o Senhor. Apesar de o Senhor ter me dado sabedoria, inteligência, forças para lutar, para conquistar, para realizar, para empreender tantas coisas, é Ele que com a sua mão estendida sobre a minha vida tem me abençoado. Isso é reconhecer o Senhor em todo o nosso caminho, e o texto nos diz isso aqui. Para isso a gente tem que confiar no Senhor de todo o nosso coração e não confiar no nosso próprio entendimento, como nós já falamos aqui na semana passada. E aí nos diz a palavra do Senhor que se a gente fizer isso, se a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Ele endireitará. Mesmo endireitará as veredas quer dizer que é algum caminho que não está bom, é algum caminho que para nós não está muito bem. E aí ele diz aqui que o Senhor endireitará as nossas veredas. O Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai acertar o nosso caminho. E aí, como eu disse aqui na semana passada, nem sempre é como nós gostaríamos. Às vezes a gente está
andando de um jeito e a gente gostaria que fosse diferente, mas o Senhor ele faz diferente. O Senhor ele faz diferente. Às vezes o Senhor nos dá um remédio amargo e a gente não quer tomar esse remédio amargo, e aí, em vez do Senhor trocar o remédio, Ele nos ensina a aceitar esse remédio, nos ensina a gostar desse remédio. Então, endireitar a vereda nem sempre é uma mudança como nós imaginamos ou como nós gostaríamos, mas às vezes é como Deus quer e Ele nos molda, e às vezes a gente quer uma mudança exterior e Deus faz uma mudança interior em nós, no nosso entendimento, na nossa visão. Mas o fato é que se a gente reconhecer o Senhor em toda a nossa vida, Ele vai endireitando as nossas veredas, os nossos caminhos, Ele vai nos moldando para que a gente viva e caminhe bem. Prosseguindo hoje, a quarta ação abençoadora é desconfiar. Desconfiar. Esse é um termo que eu tenho usado aqui já com frequência, e eu quero aplicar aqui esse texto que eu tenho falado muito sobre isso. Aqui nos versículos 7 e 8 nos diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O que é desconfiar aqui? Eu tenho falado muito aqui, desconfia de quem? Não é para você se tornar uma pessoa desconfiada, maliciosa em relação às outras pessoas. Aliás, isso é uma coisa, a malícia, a desconfiança dos outros é alguma coisa que corrói a nossa alma, corrói a nossa saúde. Uma pessoa maliciosa, ela não vive tranquila em nenhum momento. Ela está sempre tensa, ela está sempre desconfiada de tudo, de todos. Ela não confia em ninguém, não acredita em ninguém. Ela não está segura com ninguém. Então é uma pessoa maliciosa, essa pessoa que está sempre vendo um duplo sentido em todas as coisas. Um duplo sentido em tudo. Se a pessoa fala ai, ela falou esse ai foi por causa de quê? Foi por causa de mim, foi por causa do outro, foi por causa disso ou daquilo outro. A pessoa diz assim, agora eu vou lá na sua casa, o que essa pessoa quer ir na minha casa? Ela vai na minha casa porque gosta de mim, vai na minha casa para olhar a minha casa, vai lá na minha casa para ficar pudricando a minha vida. Então essa pessoa maliciosa, essa pessoa que fica desconfiando de tudo que acontece à sua volta, ela não tem vida, ela não tem saúde. Ela não tem saúde emocional e acabará não tendo saúde física, porque se torna uma pessoa maliciosa que desconfia de tudo e desconfia de todos. Essa pessoa precisa de leveza, essa pessoa precisa entender assim: vou viver a minha vida com tranquilidade. Se alguém à minha volta me der realmente motivos para eu desconfiar de alguma coisa, eu vou realmente investigar, eu vou passar a saber com tranquilidade, com clareza, com objetividade, mas não vou ficar vivendo desconfiar com malícia de tudo e de todos, porque isso não é vida. Então desconfiar não é isso, não é se tornar uma pessoa maliciosa em relação às outras pessoas. Na verdade, quando eu falo desse termo desconfiar, não é em se tratando de outras pessoas, mas em se tratando de nós mesmos. É em se tratando de cada um de nós. Uma pessoa maliciosa se torna uma pessoa que desconfia de todos, tem um olhar para fora, tem um olhar para os outros, que se torna uma pessoa que ela tem um radar que desconfia de todos. Se alguém olhou diferente, assim, porque aquela pessoa olhou para mim, olhou diferente, ela olha, a pessoa desconfia de todos. Essa pessoa se torna uma boa juíza de tudo e de todos, que julga tudo e a todos, mas é incapaz de olhar para si mesma, é incapaz de julgar a si mesma. Essa pessoa é incapaz de olhar para dentro de si mesmo. Então é nesse sentido que eu quero colocar aqui essa ação de desconfiar de nós. Para onde eu quero apontar aqui nesse texto? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Esse não ser sábio aos teus próprios olhos é você ter a capacidade de olhar para você mesmo
e dizer assim: olha, eu preciso ser prudente comigo mesmo, eu preciso me avaliar com equilíbrio, eu preciso olhar para mim mesmo, e qualquer atitude que eu deseje ter, qualquer empreendimento, qualquer ação que eu deseje ter, eu não posso olhar para mim mesmo e achar que eu sou suficiente, que eu sou imbatível, que eu sou inerrante, que eu sou aquele que vai fazer e vai acontecer. Eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos. Isso quer dizer que eu tenho que olhar para mim e falar assim: eu sou imprestável, eu não sei de nada, eu sou incapaz? Não. Não quer dizer que você vai olhar para você mesmo e vai desconsiderar as suas habilidades, os dons, as suas capacidades, as suas virtudes. Não quer dizer que você vai ignorar e desprezar essas coisas, de maneira nenhuma. Quer dizer que você vai sempre desconfiar. Desconfiar aqui é para que eu não seja soberbo, é para que eu não seja malicioso, é para que eu olhe para mim e diga para mim mesmo assim: olha, você tem você tem uma boa ação aí, você tem um bom empreendimento, você tem uma boa oportunidade, você tem boas habilidades, você tem bons propósitos, mas você precisa temer ao Senhor. É isso que o texto está nos dizendo aqui. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Por que está dizendo que teme ao Senhor e aparta-te do mal? Porque quem é sábio aos seus próprios olhos, vai caminhar em direção ao mal. Quem é sábio aos seus próprios olhos é aquela pessoa que diz assim: olha, eu estou seguro, eu sei. Quando você vê uma pessoa falando essas coisas, você pode ter certeza que ela é uma pessoa imatura nesse sentido. Veja bem, não há nada de errado em você olhar para você mesmo e enxergar em você suas habilidades, seus dons, suas capacidades, aquilo que você faz bem. Não tem nada de errado nisso. Mas quando você vê uma pessoa que com frequência fica esbanjando: isso aqui eu sei, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu e tal, isso aqui, essa pessoa tem uma grande probabilidade de ser uma pessoa sábia aos seus próprios olhos. Pode ter certeza disso. Quando a pessoa se gaba demais, quando a pessoa exala muito conhecimento ou muita bondade, certamente essa pessoa é uma pessoa imatura, uma pessoa sábia aos seus próprios olhos. E essa pessoa caminha em direção ao mal. Por que ela caminha em direção ao mal? Porque ela se torna uma pessoa autossuficiente, porque ela se torna uma pessoa independente de Deus. Por isso o texto está nos dizendo aqui: teme ao Senhor e aparta-te do mal. É isso que está nos dizendo aqui: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer ao Senhor é ter reverência diante de Deus, não é medo, mas é ter reverência, respeito. Essa pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, ela não tem medo do mal, ela não tem medo do mal e nem teme ao Senhor. Por quê? Porque ela se sente segura e ela se torna inatingível. Ela não tem percepção. De um certo modo, ela é como uma criança, no sentido de que não consegue distinguir o que é perigoso e o que não é. Mas não digo a criança aqui na sua inocência, mas na sua percepção. Talvez um exemplo melhor seria como um louco que não consegue distinguir o que é bom e ruim, o que é perigoso e o que não é perigoso. Mas o fato é que essa pessoa totalmente responsável por si mesma se torna uma pessoa altiva, uma pessoa que não teme a Deus e não teme a nada e ninguém, porque ela é sábia aos seus próprios olhos. Ela tem em si mesma a autossuficiência. É como Jesus conta aquela história daquele homem que plantou e a sua plantação foi muito farta, mais do que em qualquer outra época, ao ponto
de ele olhar para os seus celeiros e dizer assim: olha, onde eu vou juntar tudo isso que me rendeu na plantação? Vou derrubar os meus celeiros, construir novos celeiros maiores para eu juntar tudo, e aí eu vou estar com muita fartura, rico, e aí eu vou dizer para a minha alma: eu estou abastado, eu estou seguro, eu tenho muita coisa, eu tenho muitas posses, eu me tornei imbatível. E Jesus disse: louco, isso é loucura. Hoje pedirão a tua alma. E o que você tem para oferecer ao Senhor? Ou seja, onde está o seu temor ao Senhor? Você teme, na fala de Jesus, você teme a pobreza, você teme a escassez, você teme o prejuízo, você teme ficar sem as coisas terrenas, mas você não teme ficar sem a vida. Você não teme ficar sem a presença do Senhor. Disso você não tem medo. Você não tem qualquer receio de ficar sem a presença do Senhor. Você tem receio de ficar sem dinheiro, você tem receio de a sua plantação não dar fruto, você tem receio de ficar sem as coisas da vida, você se acha muito sábio, você se acha muito inteligente de construir todos esses celeiros e acha que a sua vida está segura. E Jesus diz: você é louco, isso é loucura. Hoje o Senhor pede a sua alma. Ou seja, você cuida dessas coisas da vida toda, mas você se esquece que você não é dono da vida. Você não disse que hora que você não determinou que hora que você ia nascer, você não determina que hora que você vai morrer. Hoje o Senhor pede a sua alma, aquele que é dono da vida, aquele que pode dizer assim: vem, a sua vida acabou, esse é o último dia, a última hora, o último minuto da sua vida. E aí, como você viveu? Temeu o Senhor? Ou os seus pés caminharam na direção do mal? Você foi sábio aos seus próprios olhos, olhou para tudo, olhou para a vida, olhou para a vida com extrema sabedoria humana, como essa parábola de Jesus, aquele homem, foi hábil para plantar, ele foi hábil para cultivar, ele foi hábil para pensar: como vou juntar tudo isso para construir grandes celeiros? Aí você fala assim: mas está errado a pessoa trabalhar, plantar, ter sucesso na vida e juntar o seu patrimônio, as suas riquezas. Não, Jesus não está falando que isso está errado. Jesus não está falando contra o trabalho, Jesus não está falando contra riquezas, não. Jesus não está falando contra, não. Jesus está apenas dizendo para que você não coloque o seu coração nessas coisas, para que você não seja sábio aos seus próprios olhos, para que você não deposite a sua confiança nessas coisas, para que você tenha temor a Deus, e não temor de não ter, ou de não ser, ou de não realizar coisas terrenas. E em se tratando dessa questão de recursos, a gente vai falar disso depois. O medo de a gente não ter é muito grande, o medo de a gente não possuir é muito grande, e a gente se esquece de que o nosso bem maior é termos alcançado a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus disse que o reino de Deus é assim: é um homem que descobriu um terreno que tinha lá um grande tesouro escondido nele. Ele vai lá e vende tudo que ele tem e compra e adquire esse terreno, essa propriedade, porque ali tem um tesouro inestimável, incalculável. Então Jesus está dizendo assim: a vida com Deus é assim, ela vale mais que tudo que você tem na vida, tudo que você possui, tudo que você é, tudo que você pode olhar para todo o restante de todas as coisas. A vida com Deus está acima de tudo isso. Então, ser sábio aos próprios olhos é viver essa vida em que nós não olhamos para nós mesmos, não desconfiamos de nós. Nós precisamos viver desconfiando de nós. Desconfiar de nós é dizer assim: como é que eu estou? É como Davi orou e disse assim: Senhor, me sondas, conhece meu coração, sonda o meu coração, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Eu gosto muito dessa fala. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu tenho a impressão, quando eu leio esse texto, é que o salmista, ele certamente desconfia dele. O salmista tem desconfiança dele.
Ele tem tanta desconfiança dele, mas isso não é uma neurose que ele tem, ele vive sempre, estou desconfiando o tempo todo. Não é neuroticamente, não. É aquela coisa de se colocar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, e olhar para mim mesmo, como está a minha vida, como eu tenho agido, o que tem me levado a acertar, o que tem me levado a errar. Eu preciso manter os meus acertos, eu preciso melhorar nos meus erros, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, eu preciso prosseguir em paz diante do Senhor. Então eu tenho essa impressão de que quando o salmista ele fala assim, ele está dizendo: olha, eu olho para a minha vida, eu procuro saber no que eu não estou bem, nos caminhos maus por onde eu tenho trilhado. Mas ele sabe que o seu coração é enganoso, como nós sabemos também. Não basta eu olhar para mim mesmo e falar assim, e eu ter uma aprovação minha. Não basta eu olhar para mim mesmo e eu mesmo me aprovar. Imagine só se em Keire, Ata, e mais ele tem a experiência de sala de aula, Rita, Eliene, alguém mais tem experiência de sala de aula? Você está lá, o aluno, você dá uma atividade para o aluno, aí você fala assim: agora vocês mesmos corrigem a atividade, a prova, dê uma prova, vocês mesmos corrigem e põem a nota. Quantos de uma turma, quantos vão ser justos e capazes de corrigir a prova que eles fizeram e dar a nota correta? Quantos? Gasta metade para fazer isso? Se ele respondeu aquilo ali, se ele não é um aluno como eu, e quando eu fazia a prova, eu falava assim: eu não sei responder isso aqui, mas eu não vou deixar em branco, eu não vou deixar uma questão em branco. Eu não sei responder isso aqui, mas eu não vou deixar em branco, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Vou imaginar alguma resposta, colocar aqui, vai que eu acerto, vai que o professor considera que eu escrevi alguma coisa aqui. Fica mais feio deixar isso em branco aqui, e o professor vai olhar assim: olha, não estudou, não sabia de nada. É melhor o professor pensar assim: ele errou, do que ele não fez nada. Não é? É melhor o professor pensar assim: é que ele fala assim: não, ele tentou. Pelo menos isso. Então, se o aluno dizer assim: não, essa aqui não deve estar errada, então põe a prova na mão do aluno e fala assim: você mesmo corrige. Ele responder, ele mesmo corrige. Você acha que ele vai dar uma nota ruim para ele? Se fosse eu corrigindo assim, se a consciência doesse, eu dava um 9. Se a consciência pesasse assim, né? Eu vou dar um 9, para não ficar muito assim, né? Um 10. Vou dar um 9. Mas eu tenho certeza que muitos alunos, né? Na experiência que eu tive na sala de aula fazendo um estágio, eu peguei a prova e estava lá, assim, a clara evidência de que um aluno tinha colado do outro. Eles deram a resposta errada e a resposta igual. Essa é a forma clássica, né, de cola. É aquelas mesmas palavras e a resposta totalmente errada. Então é impossível dois alunos darem a mesma resposta errada com as mesmas palavras e sentando próximo. Então e aí eu decidi que você deu a resposta dele e você deu a mesma aqui. Quem colou de quem? Não colei não, eu que fiz. Eu não colei não, eu fiz. Tá bom, vocês vão dizer não, tá errado para os dois. Vocês erraram, né? Erraram a resposta e não me lembro mais qual providência eu tomei ali, mas eles não admitiram. O que eu quero dizer com isso? Que não vale nós mesmos nos avaliarmos. Então para que eu vou? Para que eu vou desconfiar de mim? Eu tenho que desconfiar de mim para que eu me coloque sob o padrão de Deus, sob a avaliação do Senhor. Não ser sábio aos próprios olhos não é você olhar para você mesmo, confiar de você e dizer assim: bom, vou olhar para mim mesmo, como é que eu estou e tal. Estou bom, me dei um 9. Você acha que Deus te deu a prova e coloca na sua mão e fala assim: agora corrige? Você acha que Deus faz isso? Se Deus fizer isso, nós vamos fazer igual um aluno. Se a gente for
o aluno for corrigir a própria prova dele, ele vai lá, isso aqui não está muito bom, mas vou dar um certo. Isso aqui também passa. E vai. Você acha que Deus vai fazer isso? Não. O salmista, então, ele tem a impressão que ele olha para ele mesmo e ele fala assim, é possível que, porque eu tenho um coração enganoso, que eu não veja tudo. Então eu preciso me colocar diante de Deus. Eu preciso dizer, Senhor, som do meu coração, olha no meu coração. Meu coração é enganoso, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa reprovável. Vê se eu tenho sido sábio aos meus próprios olhos e não tenho temido ao Senhor e tenho caminhado na direção do mal. Vê, Senhor, se há em mim esse comportamento, se há em mim essa atitude. Vê se há em mim me ajuda. Essa é uma das formas de nós desconfiarmos de nós mesmos. Essa é uma das formas de nós nos colocarmos diante de Deus, desconfiarmos. E não sermos sábios aos nossos próprios olhos. E aí existe uma outra coisa, não quer dizer que nós não podemos olhar para nós mesmos e nos avaliarmos. Podemos fazer isso, mas não podemos em hipótese alguma, e acima de tudo, nos colocarmos diante de Deus e dizer, Senhor, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau. Me mostra, me muda, me transforma. A outra coisa que nós podemos fazer é olhar para as pessoas à nossa volta. Olhar para as pessoas à nossa volta. De que vale eu me aprovar e as pessoas à minha volta me reprovam? De que vale eu me aprovar? De que vale eu achar que eu estou bem e as pessoas à minha volta, as pessoas próximas a mim estão dizendo que eu estou errado, estão dizendo que eu não estou no caminho certo, estão dizendo que eu estou no caminho do mal? No outro dia que ele estava falando de uma situação lá, não me lembro qual foi, e aí ela se lembrou, falou assim, você fala isso sempre, que a gente precisa ver o que as pessoas estão falando. Acho que uma palestra que ela ouviu lá, ela fez uma comparação, você fala isso sempre, de que a gente precisa prestar atenção no que as pessoas estão falando para nós. Não é? Não é possível que só você esteja certo, uma coisa assim diametralmente oposta, e as pessoas à sua volta, quando eu digo as pessoas à sua volta, não são as pessoas que têm nada a ver com a sua vida, as pessoas próximas que te amam, as pessoas próximas que te querem bem, as pessoas próximas que falam com você e dizem, olha, não vai nessa direção, não está bom, está errado. E aí a pessoa se sente sábia aos seus próprios olhos e ela vai por esse caminho. E ela não consegue desconfiar de si mesma. Então desconfiar de si mesmo é tomar como referência a Deus, tomar como referência as pessoas próximas a nós, tomar como referência a palavra de Deus, tomar como referência aquilo que nós temos de recurso à nossa volta para nós compararmos, para nós avaliarmos se nós estamos no caminho certo, se nós estamos sendo sábios mesmo de verdade. Por isso Tiago fala assim, peça sabedoria dos céus, que o Senhor não negue e nos dá. Se você pede sabedoria a Deus, Deus não te nega. Agora você sabe aos seus próprios olhos, você corre ligeiramente para o mal. Então nós precisamos desconfiar de nós e nos avaliarmos. Eu estou fazendo a coisa certa? Que Deus me diz. Orar ao Senhor, Senhor me ajuda. Que as pessoas à minha volta estão falando? Que as pessoas à minha volta estão dizendo? Volta e meia a gente vê algumas coisas, eu até já falei isso aqui, tem até uma música, não conte seus segredos para ninguém, tal, alguma coisa assim, não é uma música assim? Não conte os seus planos para ninguém, alguma coisa dessa natureza. E aí eu já falei disso aqui. Não quer dizer que a sua vida é um livro aberto, a sua vida se torna pública, mas nós precisamos depender uns dos outros. A vida cristã é assim. Não existe vida cristã sem relacionamento de dependência. Dependência aqui não é uma dependência contínua e plena, total, mas é de ajuda, de colaboração. Aí a gente está na luta, a gente está no problema, a gente tem planos e a gente não fala nada com ninguém. Como é que a gente vai se avaliar? Desconfia.
outras pessoas podem te ajudar, outras pessoas podem te dar uma luz, outras pessoas podem te orientar, outras pessoas podem te dar uma boa ideia, outras pessoas podem confirmar o que você está querendo, é isso mesmo, olha, ideia boa, segue nesse caminho e você segue seguro. E é assim que a gente vai desconfiando, não é bitolando eu sou, não, eu não preciso de ninguém, não preciso de conselho de ninguém, não preciso de avaliação de ninguém, não preciso de orientação de ninguém. E aí, meus irmãos, para concluir, o versículo 8 nos diz o resultado disso. O resultado é a gente não ser sábio aos próprios olhos, a gente temer a Deus e afastar do mal. Qual é o resultado disso? O resultado disso é saúde. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Será que nós vamos ter, o resultado será que nós vamos ter uma vida mais tranquila. E aqui está falando de saúde, é de saúde mesmo. É de saúde mesmo. Entendeu? É de saúde mesmo. Hoje a irmã Bíblia ontem mandou um postzinho de um médico falando sobre saúde. E aí eu vi, depois eu vi outros médicos falando de saúde. E um deles estava falando que existem 3 bases para o câncer. Um deles estava falando coisa disso. E uma delas, ele falou assim, qualquer câncer você vai ver que tem essas 3 coisas, ou tem uma delas, ou as 3 juntas, ou 2 juntas, colaborando para o câncer. E a primeira coisa que ele falou é uma situação traumática. Você pode perceber que a maioria das pessoas que surge um câncer, ela teve uma experiência traumática. É após a morte do pai, da mãe, do esposo, do filho, uma tragédia, alguma coisa assim. Ela teve uma experiência traumática e que ela não conseguiu resolver. Se ela não resolve isso, o câncer esse é alimento para o câncer. E a gente já sabe disso, já sabe de muito tempo. O século XX, a doença do século XX, alguém sabe que é a doença do século XX, denominada doença do século XX. Você sabe qual é? O estresse. Aí você fala, por que o estresse? Porque eles descobriram que o estresse desencadeia uma série de doenças, uma série de situações, uma série de males para a pessoa, para a saúde física mesmo, a saúde emocional também. E aí quando você vive essa vida de que é sábio aos seus próprios olhos, e que você não confia em ninguém, em que você se torna essa pessoa maliciosa, que você não busca a Deus, não depende de Deus, não compartilha com o próximo, você vive uma vida achando que é sábio aos seus próprios olhos, mas você é totalmente inseguro, totalmente imaturo. E isso te traz o quê? Isso te traz doença. Essa pessoa nunca vai ser uma pessoa tranquila. Essa pessoa não coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquila, porque ela é autossuficiente. E ninguém consegue ajudar essa pessoa, porque ninguém serve. Ninguém serve. A pessoa sabe aos seus próprios olhos. Ninguém consegue ajudar ela, porque ninguém serve. Ninguém serve porque ninguém faz as coisas tão bem como aquela pessoa. Ninguém sabe igual aquela pessoa. Ninguém pode chegar ao nível daquela pessoa. E, portanto, essa pessoa adoece. Essa pessoa sabe aos seus próprios olhos, ela adoece, porque ela não tem paz. Ela não consegue conviver, ela não consegue receber de Deus, ela não consegue receber do próximo. Não consegue. Por isso ela caminha na direção do mal. Ela não teme ao Senhor. E por isso o resultado, meus irmãos, é essa doença mesmo. Essa pessoa adoece. Essa pessoa vai acabando com a sua própria vida, com a sua própria saúde. E o texto nos diz claramente: será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Não estou dizendo que isso aqui é a fórmula da juventude, a fórmula da longevidade, não. Mas quem tem uma vida que desconfia de si mesmo,
Quem tem uma vida que busca no Senhor, busca no próximo, teme ao Senhor, se afasta do mal, vai ter uma saúde muito melhor. Vai ser uma pessoa que consegue ter uma saúde mais equilibrada. Você fala, mas minha saúde não é muito boa, é genética. Não, é outra coisa. Imagine se você tem um problema genético e por cima de tudo tem isso que você pode provocar. O genético é aquilo que não depende de nós. Entendeu? O genético não depende de nós. Na sua família pode ter uma genética de problema cardíaco. Aí você fala assim, eu estou sujeito a ter um problema cardíaco. Mas o que depende de você? Cuidar. Imagine se você não cuida e ainda tem o problema genético. Aí, duas bombas. Aí você vai embora mais cedo. Mas se você cuidar, que depende de você, talvez o genético não vai ser tão efetivo, tão preponderante para a sua saúde. Amém? Desconfia de você. Olha para você mesmo. Jesus, ele falou uma coisa muito interessante. Se encaixa muito bem aqui. Antes de querer tirar o cisco do olho do irmão, do próximo, tira a trave do teu olho. Você desconfia de você. Antes de você desconfiar dos outros, antes de você querer cuidar dos outros, cuida de você. Cuida de você. Não quer dizer que a gente não pode cuidar dos outros. Pode, mas você tem que cuidar primeiro de você. Não quer dizer que a gente não pode, só para concluir aqui, uma coisa é ser malicioso, outra coisa é ser prudente. Deixar de ser malicioso não quer dizer que você se tornará imprudente. Você vai falar assim, agora você não desconfia de nada dos outros. Não, se alguém tem se comportado de maneira tal que que não é conveniente, que não é uma maneira boa, você vai ser prudente e não malicioso. É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos fazer. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Vamos falar com Deus e pedir ao Senhor que nos dê discernimento e graça para olharmos para nós mesmos e vivermos a vida que Ele deseja que vivamos, com temor ao Senhor. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos dá direção. Esta noite nós aprendemos mais um pouco. Não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nós queremos, ó Deus, temer ao Senhor, nos afastar do mal. E que isso seja bênção para as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a tirar das nossas vidas, a despojar-nos de toda malícia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar no Senhor direção, aprovação do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar no próximo, ó Deus, as referências, os sinais de que nós estamos no caminho certo. A aprovação, Senhor, daqueles que nos amam, daqueles que podem nos ajudar. Não vamos viver para termos a aprovação de todos, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Não, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor nos colocou em comunidade, para vivermos em comunhão, e nós queremos ter a aprovação das pessoas que nos amam, das pessoas que querem nos abençoar, e que isso seja, Senhor, uma boa referência para nós agirmos com sabedoria. Som dos nossos corações, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau, e ajuda-nos a prosseguir, ajuda-nos a ter as atitudes, as ações que dependem de nós e que serão abençoadoras às nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos agradecidos ao Senhor por tudo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor.
cantar, meus irmãos, um cântico. Enquanto cantamos, você pode ofertar ao Senhor, fazendo a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, com honra, com alegria, com gratidão, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ele sempre é bom, sempre fiel, sempre generoso para conosco. E nós queremos olhar para Ele com graça e alegria, reconhecendo tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem realizado por nós. Amém? Vamos cantar o Senhor dizer: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Ele, somente Ele, é aquele que é por nós e nos guia. Nós dependemos dele. Ele é o dono das nossas vidas. Não queremos cessar nos nossos próprios olhos em soberbos, mas dependentes e confiantes no Senhor. Em glória. Noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se
aqui juntos, cultuando ao Senhor. Mais uma vez agradecemos ao Senhor, porque cada oportunidade é única, cada dia é especial, cada dia é diferente, cada dia é mais um dia aprendendo, ó Deus, do Senhor, conhecendo o Senhor. Cada dia, Senhor, é mais um tempo, ó Deus, na Tua presença. Cada vez mais próximos, ó Deus, daquele grande dia onde a nossa redenção será completa, Senhor. Será plena, Senhor. Cada dia, Senhor, mais nos aproximamos daquele grande dia em que nós estaremos face a face com aquele que nos chamou, com aquele que nos resgatou, com aquele que nos deu a esperança viva, com aquele que nos deu a fé inabalável. Cada dia estamos mais próximos de olhar nos teus olhos, Jesus, e tocá-lo, e estarmos para sempre junto a Ti. Por isso nós agradecemos por cada dia que o Senhor nos dá, por cada oportunidade que nós temos de cultuarmos, de aprendermos a vida que o Senhor propôs para nós. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua graça permaneça sobre nós. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós, nos fortalecendo, nos dando direção, nos ensinando, ó Deus, a viver para o Senhor. Guarda-nos, livra-nos do mal. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, onde quer que formos, em casa, no trabalho, na escola, nas ruas, em todos os nossos afazeres. Abençoa a saúde de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor seja sempre honrado e glorificado nas nossas vidas. Que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações e que nós a coloquemos em prática para louvor e glória do Teu santo nome. Eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecidos estamos, porque o Senhor certamente nos ouve e é poderoso para nos abençoar. Obrigado. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus. Até domingo, quando estaremos aqui cultuando ao Senhor às 7 horas da noite, juntos. Amém.